específico, nós vamos falar um pouquinho a respeito de Jesus. E nós estamos trazendo aqui, de uma forma bastante singela, um capítulo do livro Fonte Viva, de Emmanuel, através do Francisco Cândido Xavier. Então, nesse capítulo, nós vemos o Emmanuel trabalhar a questão da humanidade real. O exemplo que foi Jesus de homem no mais alto nível da palavra, do que a palavra representa, a humanidade real. Ele foi o protótipo do ser humano por excelência. Então ele traz uma passagem no versículo de João, no capítulo 19, no versículo 5, em que Pilatos diz: eis o homem, quando apresenta Jesus à multidão, em meio ao processo que Jesus estava passando, para ver se ele ia ser crucificado ou não, se ele era uma pessoa justa ou não. Eis o homem, Pilatos, que era o representante de Roma ali na região, em Jerusalém. Então ele apresentava, ele foi forçado pelos judeus que não aceitavam Jesus como sendo o Salvador. Jesus, ele era judeu, ele cresceu dentro do judaísmo, ele cresceu frequentando as sinagogas, ele cresceu dentro de todos os preceitos do povo judeu, da religião judaica. Inclusive, quando ele iniciou a tarefa dele de divulgação da sua mensagem, ele se apresentou na sinagoga de Jerusalém e leu, porque todos têm alguns papiros, alguns rolos do Antigo Testamento, que só havia o Antigo Testamento na época, logicamente. Os profetas, Isaías, Jeremias, Moisés, estavam todos ali, aqueles rolos, e quem quisesse chegaria ali e pegaria daquele material e poderia ler, poderia comentar alguma coisa a respeito daquele material. E Jesus, uma outra pessoa tendo terminado a sua explanação, ele se levantou e foi lá e pegou um trecho de Isaías, que falava da vinda do Messias, e leu. Aí ele fechou e falou assim: hoje se cumpriu essa profecia. É lógico que o povo ficou doido, Os judeus falaram: mas esse aí não é o Jesus lá, o filho da Maria, do José, que cresceu com a gente aqui? O que ele está achando agora que ele é o enviado? Embora Jesus, já desde pequeno, Humberto de Campos narra que ele já dava sinais evidentes da sua superioridade, Ele dava sinais evidentes do seu carinho para as pessoas, da sua sabedoria, tanto que com 12 anos, eles foram para Jerusalém, e eis que estava Jesus ali ensinando na sinagoga, estava Jesus ali confabulando com os fariseus, com os religiosos, com a população que estava na sinagoga em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Estava Jesus ali ensinando a eles, uma criança de 12 anos, estava todo mundo, o Evangelho narra isso, e todo mundo impressionado ali com a capacidade de Jesus, embora não soubesse ainda da sua missão e tudo que iria ocorrer depois. Então Jesus, ele, inclusive quando ele fez essa primeira abertura do seu trabalho, na sinagoga de Jerusalém, o pessoal quis pegar ele, já no primeiro momento, já quiseram pegar ele, e Jesus saiu no meio da multidão, como várias vezes ele fez, porque a multidão queria apedrejar, queria matar ele, queria pegar ele de qualquer jeito, e muitas vezes ele teve que sair, e para que não acontecesse alguma coisa pior. Então, eis o homem, diz Pilatos, apresentando o Cristo à multidão, Pilatos não designava o
Pilatos apresentou eis o homem, ele não estava designando o triunfador terrestre, porque o povo judeu que várias vezes foi escravizado na Babilônia, foi escravizado pelos romanos, né? E em várias situações no Egito foi escravizado também. Então eles esperavam com toda a fé deles que viesse o conquistador, que viesse aquele que libertaria para sempre o povo judeu. Essa era a grande esperança dessa raça, que chegasse alguém com força suficiente para unir aquele povo e vencer qualquer exército e todo aquele que viesse tentar subjugá-lo. Então eles esperavam um dominador. Por isso, aliás, que até hoje não tem em Jesus, né, o enviado. Eles têm em Jesus uma pessoa que muitos, uma pessoa admirável, uma pessoa que foi como um profeta, uma pessoa muito amorosa, mas que não era um enviado. Né? Por quê? Porque Jesus não demonstrava aquelas características próprias do conquistador. Aquele que sai matando todo mundo, aquele que passa por cima de todo mundo, aquele que usa expedientes os mais diversos para se sobrepor. Jesus veio como um cordeiro, em meio de lobos. Jesus veio como um cordeiro, foi imolado como um cordeiro. Então passou por diversas situações dolorosas, né? E não apresentava aquelas características de alguém que fosse vencer no mundo. Hoje em dia até é muito normal a gente apreciar aquelas características do vencedor do mundo, né? O vencedor, esse é tido em alta conta, aquele que demonstra os sinais da vitória no mundo. Jesus não tinha esses sinais, né? Ele não era rico, ele não era uma pessoa de poderes políticos, né? Ele não era presidente de nenhuma associação de nada, nem religiosa, nem de nenhuma ordem que fosse, né? Jesus não tinha esses sinais, né, aparentes que hoje nós muitas vezes buscamos ainda, né? Então ele não era um triunfador terrestre, e Pilatos não o designou como um triunfador, mas como um homem, né? Eis o homem, né? Ele não era um triunfador terrestre, né? Inclusive, ele imagina a queda de Jesus. Imagina a queda de Jesus. Aquele que falou que que trazia a salvação para as pessoas, não conseguiu salvar a si mesmo. Né? Aquele que veio para curar as mazelas do corpo, da alma, não conseguia curar a si mesmo, sair daquela situação constrangedora. Judas até provocou, Judas tentou, né? Porque Judas Iscariotes, né? Aquele que traiu Jesus, mas na boa vontade, só que na ingenuidade dele, né? Ele era uma pessoa ativista na época. Judas era uma espécie de ativista. Ele gostava de participar de movimentos sociais, gostava de participar das revoltas que existiam para a libertação do povo judeu, dos romanos. Não gostava daquele negócio de imposto, aliás, ninguém gostava até hoje. Né? Então, ele ajudava e encabeçava movimentos e era ativo. Né? E ele, em Jesus, surgiu uma possibilidade diferente. Ele falou: puxa vida, olha, esse homem aqui, eu coloco fé. Esse homem aqui, não sei não, ele está com pinta de que ele vai encabeçar o movimento e nós vamos mudar tudo isso aqui como a gente sempre quis. Então ele tentou provocar uma situação. Ele pensou assim: bom, Jesus, pelo que eu estou vendo ele fazer, por tudo que ele tem feito, levantar o paralítico, ressuscitar pessoas, curando leprosos, cegos, né, tem esse poder magnético sobre a multidão,
Porque quando ele começava a contar as histórias simples dele, usando os elementos da natureza, os elementos da vida da comunidade, as pessoas ficavam magnetizadas, ficavam hipnotizadas pelo seu poder magnético, de persuasão, de convencimento. Então Judas pensou: esse cara aí, ele vai ajudar, né? Só que eu preciso, ele parece que ele está muito manso. Até Humberto de Campos fala: ó, desse jeito não vai dar. Né? Judas pensava assim: ó, desse jeito não vai dar, eu só estou vendo cegos, paralíticos e tal, e ele está muito manso. Desse jeito a gente não vai conseguir o que a gente está querendo, pelo menos na visão do Judas, tá? Não é na visão dos outros seguidores de Jesus, né? E aí ele falou assim: eu vou criar uma situação, vou colocar ele em perigo. Vamos ver como é que ele, se ele vai continuar manso assim, ou se ele vai mostrar o poder dele. Só que Judas, ele imaginava que Jesus estava vindo para implantar o reino dos céus, como Jesus mesmo sempre dizia. Só que ele achava que era um reino mesmo de fora, né? Que era um reino feito de palácios, de poder, né? Mas Jesus veio implantar o reino no coração das criaturas, né? E ele veio para despertar consciências, para despertar sentimentos. Ele veio como um cordeiro. E toda a mensagem de Jesus era de mansuetude, de paz. Então Judas, ele se equivocou, né? E acabou expondo Jesus a uma situação que Jesus não se revoltou. Pelo contrário, quando os soldados vieram buscar Jesus no local do Horto das Oliveiras, né, onde ele estava orando, e Judas havia dado o sinal, falou: quando eu chegar lá, eu beijar aquele que eu beijar lá, e aquele vocês vão prender, né? E aconteceu um fato interessante, né? Quando Judas se aproxima de Jesus e o beija na face, Jesus, já sabendo de tudo que estava ocorrendo, Jesus ainda fala assim: a que vens, amigo? Que é uma outra lição de Jesus, né? Cada palavra de Jesus contém uma lição. A que vens, amigo? Eu estava vendo sexta-feira à tarde no filme que mostrava tudo isso aí. Então, é a realidade, está no Evangelho. A que vens, amigo? Né? Jesus sabia de tudo, sabia da atitude de Judas, e através de um beijo era o sinal da entrega, né, de Jesus, e ainda fala: que vens, amigo. Um exemplo para nós, né? Mas ainda o tratamento de amigo, né? A gente lembra até da árvore, né, do sândalo, né? São bonitas, do sândalo, né? Que perfuma um machado que o fere, né? Sem ser como o sândalo, né? Que perfuma um machado que o fere. O sândalo, né? Uma árvore bonita, frondosa, e quando começa a ser cortada, ela começa a perfumar o machado, porque o sândalo, né? A gente faz até perfume do sândalo, né? Perfume gostoso. Então começa a machucar a árvore, e a árvore vai exalando o perfume. Tem uma outra imagem que eu acho muito interessante, não me lembro qual dos espíritos, através do Divaldo, né? Que ele fala assim: que o cristão verdadeiro na terra é qual árvore frondosa a que todos se aproximam, guardando o direito de apedrejarem e ferirem para colher os frutos. Olha a imagem interessante, né? Que o cristão na terra é como se fosse uma árvore frondosa a que todos se aproximam, guardando o direito de apedrejar e ferirem a fim de colherem os frutos. É que nem a gente, né? Que vai pegar uma manga, vai com um pedaço de pau, joga a pedra, né? Para buscar os frutos, né? Então ele usou essa imagem como cristão verdadeiro na terra, né? E Jesus, né? A sua atitude é profundamente amorosa, né? Nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores.
embora ele tivesse chegado a Jerusalém, porque era a Páscoa. A Páscoa, ela não surgiu com Jesus, tá? A Páscoa era a festa que comemorava a saída do povo judeu do Egito. Tá? A Páscoa, por isso que Jesus ia para a Páscoa. Jesus gostava de participar das festividades. Era um judeu participante ali, né, nessas festividades. Ele cresceu, a família dele participando dos eventos religiosos e tal. Então é um evento que vinha já secularmente, comemorando a libertação do povo judeu do Egito, que ficou escravizado durante um longo período, até que Moisés o libertasse. Então eles ficaram, diz o Evangelho, a Bíblia, né, o Antigo Testamento, que eles ficaram 40 anos circulando no deserto, antes de chegar na região onde seria depois a Palestina, né, a Judéia, a Samaria e a Galileia, né, eram 3 regiões que formavam a Palestina. Então eles teriam ficado no deserto, perambulando durante 40 anos, para se livrar dos vícios, dos hábitos infelizes que traziam do Egito. Moisés queria limpar, tirar todos aqueles hábitos que eles traziam do Egito, e aí chegar na terra da promissão, né, onde eles poderiam se constituir e tal. Na verdade, a terra da promissão não era um lugar físico. Na verdade, é um lugar, é o que Jesus veio trazer depois, que é o reino dos céus, né? O reino de Deus que está dentro de vós, dentro de cada um de nós. Essa é a terra da promissão, não é um lugar físico. Então, Jesus, ele como diz Emmanuel, né? Nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Ele não lidava com nenhum desses significados, né? Pelo contrário, era alguém que estava passando nesses últimos momentos por sofrimentos atrozes. Passou uma semana sofrendo. Ele chegou em Jerusalém na Páscoa, como estamos dizendo, e ele foi aclamado, né, no Domingo de Ramos, né? Domingo de Ramos, né? Ele foi aclamado, e mais uma coisa interessante, né? As pessoas, quando ele chegou em Jerusalém, as pessoas jogavam ramagens no chão, tecidos, jogavam coisas para que ele pudesse passar, flores para que ele pudesse passar. Só que Jesus, antes disso, ele havia sentado junto com os seus discípulos e falou assim: olha, nós vamos a Jerusalém e eu quero que vocês me arrumem um burrinho. Designou algumas pessoas que fossem uma certa propriedade lá e falassem: olha, o Senhor precisa deste animal. Então ele orientou algumas pessoas que foram e trouxeram o burrinho. Quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou sentado no burrinho. Então, quem estava recebendo aquelas homenagens não era ele. Emmanuel até chama essa atenção para isso. Né? Por que ele teria entrado em cima do burrinho? Quem estava ali recebendo aquelas homenagens todas, estava ali pesando naquelas. Ele não estava compactuando com aquilo. Ele estava acima dessas homenagens todas. Ele estava em cima do animal. O animal que estava ali transitando, né? Ele não tinha essas pretensões egóicas, muitas vezes, que nós temos, né? Então ele se manteve acima, diz Emmanuel, mesmo nesse começo do sofrimento dele, que foi marcado pelo Domingo de Ramos, onde tudo era flor, só que logo em seguida ele estava sendo preso, né, pelos romanos, né? Então, nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. E ele havia falado para os discípulos: olha, eu vou ser pego pelos judeus, vou ser pego pelos romanos, em nome dos judeus, né? Aqueles que queriam prender Jesus. Os romanos não tinham nada contra Jesus, né? Mas ele achava-se diante da morte.
ele havia falado para os discípulos. E os discípulos, não, Senhor, nós não vamos deixar que isso aconteça. E Jesus até falou para Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Quer dizer, alguém que estava influenciando Pedro, porque logo anteriormente, Jesus havia perguntado assim: quem diz o povo que eu sou? Aí eles falaram assim: olha, uns dizem que és Elias, outros falam que você é Jeremias, ou algum dos profetas que voltou. Elias havia vivido 400 anos antes de Jesus. Eles acreditavam na reencarnação, está na Bíblia. Senão eles não teriam dado essa resposta, né? Aí Jesus falou assim: vocês, quem que vocês dizem que eu sou? Para os discípulos, né? Aí Pedro se adianta e fala: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus falou assim: bendito sejas tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne que você revelou, mas foi o Pai que está no céu. Quer dizer, não foi de você mesmo que você falou, é um fenômeno mediúnico. E Pedro, ele demonstra que era um bom médium, né? Tinha um médium de boas possibilidades, Pedro. Porque logo em seguida, quando Jesus fala que vai morrer, e Pedro já começa a ser tomado pelo medo, pela insegurança, já baixa a vibração dele, já começa a receber uma influenciação negativa, e Jesus fala assim: afasta-te de mim, Satanás. Porque agora Pedro estava influenciado negativamente. Jesus fala assim: ó, eu também te digo que tu és pedra, e sobre essa pedra construirei minha igreja. Qual pedra? A pedra da mediunidade. A mediunidade é o sagrado das religiões. O espiritismo, a mediunidade, é o elemento mais importante de tudo. Porque as religiões, elas se baseiam na conexão com o superior, com Deus, com os bons espíritos. As religiões sempre necessitaram disso. O grande problema da religião foi quando se afastou da mediunidade. E a gente começou a se preocupar mais com os interesses materiais do que a conexão com o alto. Porque a conexão com o alto, desde que feita de uma forma elevada, realmente, ela é aquela seiva bendita que alimenta as nossas estruturas. Emmanuel, por exemplo, chega a dizer que toda casa espírita precisa ter uma reunião de desobsessão. Toda casa espírita precisa ter uma reunião de desobsessão. Ele fala isso textualmente. Deve ter uma reunião de desobsessão para trabalhar as questões espirituais, para ajudar os espíritos necessitados, para receber as orientações do alto, para receber essa seiva divina que nos alimenta, que nos fortalece, né? Então, Jesus achava-se diante da morte, mas da morte física, porque ele também falou assim: olha, destruir esse corpo, esse templo, em 3 dias eu reconstruo. Eles tiraram o sarro de Jesus: agora está falando que esse templo aqui que a gente construiu em 40 anos, acho que foi 40 anos que eles levaram para levantar o templo de Jerusalém, que era uma estrutura grande lá. Ele está falando que ele vai reconstruir em 3 dias. Esse cara está doido, o pessoal falava, né? Mas Jesus não estava falando do templo de Jerusalém, ele estava falando do corpo dele, né? Destruam esse templo e eu reconstruo em 3 dias. Logicamente que ele não reconstruiu materialmente. A gente sabe que após a morte de Jesus física, ele teria reaparecido, mas aparecido numa materialização. Os fenômenos de materialização são fenômenos estudados pelo Espiritismo já há muitas décadas, já comprovado por inúmeros cientistas físicos, pessoas intelectuais. A gente sabe, que Jesus, ele tinha essa condição de se materializar. Quando Maria de Magdala foi visitar o túmulo de Jesus, no domingo, que seria hoje, no domingo que seria o 3º dia após a sua morte física, a sua crucificação, ela encontrou o túmulo aberto.
Mas Maria de Magdala, que era uma afeiçoada muito grande de Jesus, né? O maior exemplo, talvez, de transformação do Evangelho foi a Maria Madalena, né? Maria de Magdala. E quando ela está nas imediações ali do templo, ela vê uma espécie de um Senhor ali trabalhando, ali perto dos túmulos, né? Eles faziam buracos na rocha, tampados, né? Com uma pedra. E ela viu um Senhor ali, ele falou: Senhor, o que aconteceu com o meu mestre? Lá começou a se aproximar, a hora que ele virou, ela viu que era Jesus. Então ela falou assim: mestre, Rabone. Ela levou aquele susto, ficou emocionada, né? E ela quis tocar em Jesus, aí Jesus não deixou. Jesus não permitiu. Por quê? Porque provavelmente a materialização estava se dando ainda. Provavelmente ela não teria condição de pegar, né, Jesus. Ela ia se assustar mais ainda se ela fosse pegar. Imagina, eu tocar e não toque em nada, né? Então assim, ele não permitiu que ela o tocasse, mas falou para ela assim: olha, vá e fale para os nossos, né, para os nossos amigos, que eu estou de volta e que eu estarei com eles logo mais. Aí ela foi correndo, chegou lá no meio dos discípulos, né, todos estavam ali reunidos, eles não acreditaram nela. Falaram: mas por que você, justamente você, uma mulher que era menosprezada na época, né? Ainda mais uma ex-prostituta, eles não aceitavam muito bem essa história, eles não aceitavam muito bem, né? Porque dá para entender, na época eram conceitos muito rígidos nesse sentido, hipócritas também, né? Eles não aceitaram, mas em pouco tempo ali estava Jesus entre eles. Diz até o Evangelho que estava num recinto com tudo fechado e Jesus teria aparecido no meio deles, né? E soprando sobre eles: a minha paz os dou. Imagina as energias que se irradiaram, contaminando todo aquele ambiente de luz, de energias curativas, né? A minha paz vos dou. E aí Tomé, que havia duvidado também, falou assim: eu só acredito se eu tocar. Aí Jesus estendeu as mãos, naquela passagem, né, bastante conhecida, e Tomé teria que tocar. Quer dizer, ali já deveria estar tangível aquela materialização. William Crookes, um físico inglês, ele chegou a coletar materiais de espíritos materializados. William Crookes, ele chegou a tirar pedaços dos tecidos que o espírito se materializava, o espírito de Kate King, através do Saco Paladino, se não me engano, né? O Saco Paladino. Florence Cook, né? É que tinha algumas médiuns aí que foram bastante estudados por vários pesquisadores, né? Alexander Aksakov, vários outros. Então, ele pesava o espírito. A médium estava lá na cadeira prostrada e o espírito materializado, e ele pedia para o espírito subir numa balança lá, para ele pesar, e pesava. Pedia para o espírito soprar um tubo de ensaio com uma substância de barita, que junto com o ar sofreria uma reação química, e o espírito, e havia reação química. Então é alguma coisa, é físico, é real, é tangível. Pedaço do cabelo do espírito. Então, gente, isso, olha, próximo a 1900. Próximo a 1900. Nós estamos em 2012 e a gente ainda fica duvidando. Em 1900 já tinha comprovações cabais. O William Crookes, ele escreveu um livro que se chama Fatos Espíritas, porque ele era um físico, ele não era espírita. Ele foi designado para estudar, para ver se aquilo era verdadeiro, né? Então ele compôs um livro chamado Fatos Espíritas, onde ele se convenceu de fato, né? Então Jesus estava diante da morte física, não da morte espiritual, né?
E essa é a grande mensagem do cristianismo, agora do espiritismo. Né? Quando Jesus voltou, era a confirmação de tudo que ele havia dito. Porque se ele fosse embora e nunca mais ninguém ouvisse, o pessoal talvez falasse assim, não, acho que aquele cara lá, realmente acho que tudo que ele falou não era verdade. Mas ele voltou, e voltou várias vezes, para várias pessoas. Após a morte física dele, foram vários os relatos de pessoas que o viram, que conversaram com ele. Tinha até dois discípulos que estavam no caminho para Emaú, uma cidadezinha, e se aproximou uma pessoa e começou a conversar com eles. Eles foram caminhando, os três estavam caminhando juntos. Eles até gostaram da conversa, mas eles não prestaram muita atenção na pessoa que ali estava, e foram juntos. E chegaram, a certo momento, eles foram comer alguma coisa no meio do caminho, e no partir do pão, eles reconheceram Jesus. E Jesus tinha uma maneira muito peculiar de partir o pão. Jesus tinha um jeito muito peculiar de partir o pão. Então, no partir do pão, eles reconheceram que era Jesus. Levaram aquele susto também. Olha que lindo que era Jesus. Porque estava ali, eles usavam aqueles capuzes, né? Então, eles não haviam percebido. Nós não sabemos como que Jesus apareceu para eles. Então, mas no partir do pão, eles reconheceram Jesus. Né? Então, Jesus, retornando, comprovou-se tudo o que ele havia dito. Que a vida vence a morte, que o Espírito continua, que o mais importante é a vida espiritual, é a essência da vida. Nós somos indestrutíveis. Aquilo que a gente atribui aos heróis dos cinemas, dos seriados, nós somos indestrutíveis. Nós somos imortais. Essa é a grande lição que a gente aprende nas reuniões mediúnicas. A gente vê essa realidade. As pessoas são indestrutíveis. Até aquele que quis se matar, ele se espanta pelo se deparar com essa realidade. Não conseguiu se matar. Matou o corpo, né? Que é uma situação lamentável, né? Nós nunca devemos fazer. Mas ele se depara com um constrangimento de ver que a vida continua e que não adianta a gente fugir das situações. Nós temos que enfrentar os problemas, né? E não fugir deles. E as dores que levaram ele a cometer esse ato, né? Continua, né? Sim, as dores continuam, exatamente. Então, os problemas aumentam ao invés de diminuírem, né? Mas ele estava vencido pelo mundo, aparentemente, diante da morte. Né? Terminava uma semana de terríveis flagelações. Né? Foi uma semana de escárnio, de humilhação, de dores, de flagelações, e que ele suportou heroicamente, dignamente. Traído, não se rebelaram. Preso, exercer a paciência. Humilhado, não se entregou a revidas. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpado. Açoitado, ouvidou a ofensa. Injustiçado, não se ofendeu. Tudo que a gente faz, né? Tudo que deveríamos fazer, né? Eu acho engraçado, os maiores exemplos que eu tenho na vida é a cachorrinha que eu tenho em casa. Acho que vocês também, né? Vocês têm. Porque é impressionante, né? A gente dá bronca, a gente fala, a gente pega, a gente dá uns petelecos, né? E daqui a pouco ela volta, né? Não é assim? Volta, ela toda carinhosa, e querendo beijar a gente, querendo lamber, querendo, né? Puxa vida, como é que o animal consegue ser melhor que a gente, né? Coisa incrível, né? A gente fica lá com aquelas raivas compridas, aquelas magras, né? Raiva comprida que faz aquelas raivas que duram uma semana, um mês, né? Aqueles gelos, um conversa com o outro, a família toda dividida e tal. E o cachorrinho lá ele consegue ser melhor do que a gente nesse aspecto, né?
Mas Jesus, então, como o protótipo do ser elevado, superior, em tudo, né? O protótipo do self, do encontro com o self. Então nós chegamos com o nosso ego, né? Cheio de caprichos, né? Cheio de problemas, de inseguranças. E Jesus não, o protótipo do encontro com o self, com o eu divino. Jesus falava assim: eu e o Pai somos um, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Não querendo dizer que os dois eram a mesma personalidade, né? Em muitos momentos ele deixou claro: vou orar ao meu Pai. Quer dizer, ele e Deus eram pessoas diferentes, vamos dizer assim, personalidades diferentes, né? Mas ele estava tão sintonizado com Deus, com a consciência cósmica, como diz Joana de Ângeles, tão sintonizado com o pensamento divino, né? Que ele conseguia manter a sua postura superior em todos os momentos, né? Coisa que nós estamos trabalhando, né? Treinando para conseguirmos, né? E a oração é esse contato, né? Que a gente tem quando se está em oração, o contato com Deus, né? É verdade. A oração é um poderoso recurso, né? De sincronização com Deus, né? Com os bons espíritos, né? Sentenciado ao martírio soube perdoar. Sentenciado ao martírio, à crucificação soube perdoar. Nos seus últimos instantes, diz Humberto de Campos, estava ali crucificado: ressurge da multidão aquele espírito. Humberto de Campos diz isso: o mesmo espírito que o havia tentado no deserto, devia ser um espírito de grande poder nas trevas, pelo que Humberto de Campos fala. Aquele mesmo espírito ressurge e fala assim para ele lá crucificado, assim: e agora? Por que você não amaldiçoou todas essas pessoas? Você não aceitou a oferta que eu te fiz? Está aí, olha o que fizeram com você. Por que você não amaldiçoou para sempre, né, a humanidade? Aí que Jesus teria dito: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Teria sido nesse momento que Jesus teria dito essas palavras, que foram das últimas palavras que ele disse. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado, para soerguer-lhes a esperança. Uma outra lição para a gente, né? Uma outra lição. Quem serão as pessoas a errarem conosco? Serão as pessoas próximas, não são as pessoas distantes, né? As pessoas distantes já estão distantes, elas não convivem conosco. Algumas não nos suportam, algumas não nos toleram, não gostam de nós, não simpatizam e por isso mantêm a distância. E elas têm todo o direito. Nós não precisamos que todos nos amem, que todos nos admirem. Nós não podemos exigir isso das pessoas. Elas têm o direito de buscar o que elas quiserem. Mas quem errará conosco? São aqueles mais próximos, é a família, são os amigos, né? E também as pessoas com as quais, as pessoas que nós erraremos também, serão com aqueles mais próximos, né? Uma via dupla, né? Porque a convivência faz com que as situações surjam, os nossos problemas apareçam. Agora, se a gente não perdoar aqueles que estão próximos, a quem que a gente vai querer perdoar? Se a gente não compreender os que estão próximos, a quem que a gente vai compreender? Não é? A quem que a gente vai compreender? Se a gente não tiver paciência com os que estão próximos, com quem que a gente vai querer ter paciência? Com os que estão distantes? Aqueles que nem participam das mesmas coisas que a gente, não conversam com a gente, né? Então esses não nos exigem nada, ou quase nada. Mas os que estão próximos, esses sim, frequentemente vão nos exigir vários testemunhos, né? Por isso que Jesus sabia que, bem ou mal, aqueles que erraram com ele, Pedro traiu, outros duvidaram, né? Então ele voltou justamente para esses. Para quem que ele iria voltar? A gente tem que tomar cuidado quando a gente fica querendo pessoas
idealizando, às vezes você, eu me decepcionei com fulano, com ciclano, achei que a pessoa era assim, né? Mas gente, nós somos o que somos, temos dificuldades. Do mesmo jeito que alguém erra para conosco, nós frequentemente erramos para com os outros também, né? Por isso que Jesus falou, olha, cuidado com o julgamento, porque do mesmo jeito que você julgar, você vai ser julgado também, né? Então a gente evitar emitir julgamentos, né? Então Jesus voltou para soerguer a esperança dos discípulos. Pedro havia negado 3 vezes. E ele havia dito, Pedro, cuidado que os espíritos estão querendo te enjoeirar. Eles estão enrolando você, eu estou vendo. A carne, né, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus fala, Humberto de Campos até diz isso no livro A Boa Nova, que Jesus falava com Pedro, o ser humano é mais frágil do que perverso. Lembra-te disso. O ser humano é mais frágil do que perverso. Então não é que você seja uma pessoa má, mas você ainda tem fragilidades. Cuidado, que os espíritos estão por aí. Jesus falou, Satanás quer te enjoeirar. Então quando Pedro negou Jesus, não é por maldade, mas é por fragilidade. E Pedro entrou num drama de consciência terrível após isso. Ele sofreu muito com ter negado Jesus, né? E Jesus, sabendo disso, a certo momento, depois já dele ter voltado, de ter reaparecido para os discípulos depois da sua morte, ele estava na praia, se aproximando, e Pedro estava, não lembro se era com João, Tiago, estava pescando, né, no mar, não muito longe ali da praia, e viu alguém ali na praia. E foram se aproximando e viram que era Jesus, ele reconheceu Jesus. E aí Pedro pulou na água ali e foi rapidinho para a praia, né? E Jesus estaria preparando um peixinho ali e tal, né? Jesus gostava de comer peixe. E começa o diálogo entre Jesus e Pedro, né? Que Jesus diz para ele, Pedro, tu me amas? E Pedro fala assim, Senhor, eu te amo. E aí 3 vezes Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Senhor, claro que te amo. E mais uma vez Jesus perguntou, e Pedro, prorrompendo em prantos, ele afirmou novamente. Então Jesus, simbolicamente, para reconstituir consciencialmente Pedro, aquelas 3 negações, ele teria feito essas 3 afirmações de amor a Jesus, né? E Pedro realmente foi, até o final da sua vida, ele foi um pilar, um dos pilares dos cristãos, né? Após Jesus, né? Desenvolvendo todo um trabalho de caridade, de paciência, de serenidade, de divulgação do Evangelho. Mas exibindo diante do povo, Pilatos não afirma, eis o condenado, eis a vítima, diz simplesmente, eis o homem. Acho que é eis o homem, não é? Acho que é eis o homem. Não era o condenado, né? A vítima. Nós gostamos de nos vitimizar, de andar na vida como se fôssemos condenados, né? Sobrecarregados pelo peso dos problemas, nos sentimos vítimas da vida. Nós fazemos isso frequentemente, queremos gerar compaixão nos outros, piedade nos outros, queremos chamar a atenção sobre nós em cima das nossas dores. E Pilatos não diz, eis o condenado, eis a vítima, diz, eis o homem, padrão de dignidade humana. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana, o mais alto padrão de dignidade humana, vencido perante o mundo, mas vitorioso perante Deus. Jesus teria dito, eu venci o mundo, sede vós os vencedores da impiedade. Jesus, na verdade, imagina só, Jesus, nosso planeta tem em torno de 5 bilhões de anos, aproximadamente.
tá? Então, 5 bilhões de anos. Tá? Jesus, segundo Emmanuel, segundo o Gravis também, Jesus teria sido o Espírito encarregado da estruturação do nosso planeta. E nessa época, ele já era um Espírito puro. Há 5 bilhões de anos. Sabe o que é isso? Há 5 bilhões de anos, ele já era um Espírito puro. Era um Espírito já atingido um estado de pureza para nós inconcebível. Né? Jesus e Deus são seres distintos, né? Assim como nós e Deus, nós somos criaturas. Jesus é uma criatura, Deus é o Criador, né? De tudo que existe, né? Mas Jesus há 5 bilhões de anos já era Espírito puro, e ele vem durante todo esse tempo ajudando como o grande responsável pelo planeta Terra, até hoje, cuidando de cada um de nós, zelando pela nossa evolução. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Então, somente nas linhas morais do Cristo atingiremos a humanidade real. Por isso que estudarmos o Evangelho, estudarmos os Evangelhos da Bíblia, estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, estudarmos as obras subsidiárias, nos afeiçoarmos com esse conhecimento da vida de Jesus, da sua obra, é fundamental para nós. E evangelizar as crianças, devagarzinho elas vão também absorvendo as historinhas de Jesus, vão se afeiçoando com esse conteúdo superior, espiritual. Isso vai adentrando a sua mente, o seu inconsciente, vai gerando segurança perante a morte, perante a vida, perante a família, perante os próprios espíritos e os fatos mediúnicos. Às vezes crianças até têm mediunidade e vê isso, e vê aquilo, e vê no quarto o espírito, vê, né? Então, até para lidar bem com os fenômenos da mediunidade, é muito importante, né, que a gente evangelize e que nós nos evangelizemos também. Pessoal, só vou colocar aqui uma apresentaçãozinha para vocês. Talvez muitos já viram, mas é um dia bem interessante para a gente colocar. Num berço de palha, com os olhos assim, cheios de pureza, sei que vai crescer e lindo será demais. E eterno será sua paz e a sua grandeza. Sei que vai fazer o céu enxergar o doente esquecer a dor e uma alegria acesa invadirá seus passos por sobre a natureza, num só de seus abraços